que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui hoje para mais um Jesus no Lar, a casa de Zaqueu. É uma casa bem conhecida, bem comentada, diversas músicas. Por falar em música, eu lembrei uma música do nosso grupo, Você Brilhar, que o começo dela diz assim: quando o sol brilhar, será mais um sinal de que devemos continuar. E lendo as bibliografias para o estudo de hoje, a gente vê como que Jesus brilha como um sol para todos aqueles ali naquele momento. Ali na cidade onde vai se passar tudo, o clima está diferente, mas o clima não está diferente só por causa da proximidade da Páscoa. O clima está diferente por causa da mensagem de Jesus. A Boa Nova estava se instalando no coração de todo mundo, então o clima era muito diferente. Então, desde essa passagem e de tudo, Jesus é sempre o sol que brilha em nossas vidas e mostra que a gente pode brilhar também. Então, para a gente começar hoje, a Camila vai ler essa linda passagem para a gente. Oi, gente, boa noite. Seguindo a leitura aqui no livro do Novo Testamento, da tradução do Haroldo Dutra Dias, a passagem de Jesus e Zaqueu está em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Entrando na cidade, atravessava Jericó. E eis que um varão, chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele: Zaqueu, apressando-te desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Caramba, é uma passagem muito emocionante, né? Essa árvore daí ficou bem conhecida. Pablo, você vai descrever um pouco das características da cidade aí. Jericó estava parecida com o que, mais ou menos, Pablo? Cara, a gente tem sempre que contextualizar, né, as coisas. E era uma cidade, ela é considerada a cidade mais antiga do mundo, né? É a cidade mais antiga que a gente conhece. E eu fico imaginando o fervo que era aquilo ali, né? Eu estava conversando hoje com a minha esposa, ela falou: devia aparecer o Saara, a Uruguaiana ali, aquela... Dentro da cidade, É verdade. Aquela aglomeração de gente, porque ali era o centrão comercial mesmo, tudo passava por ali. Ela era como se fosse um oásis no meio do monte, em volta tudo árido, né? Ali tinha tudo, tinha água, tinha tudo em abundância, porque em volta era só areia. E interessante que ela é 400 metros abaixo do nível do mar, né? Uma cidade, além de profunda, é uma cidade antiga pra caramba. E era caminho para todo mundo, porque em volta era só montanha, então era necessário passar por ali. Imagina a quantidade de gente que passava por ali, né? E todo mundo que passava gastava um dinheiro, né? A gente, quando vai para algum lugar, a gente quer levar lembrancinha para todo mundo. Imagina, passar por Jericó, vou levar uma folha do sicômoro aqui do Zaqueu. E na época não era diferente, né? Todo mundo que passava por ali, pô, vou levar um fiapo de camelo aqui, vou levar alguma coisa, sei lá o que vendia na época ali. Mas eu falei isso para mostrar que era uma cidade que já era movimentada.
Aí, quando acontece esse episódio com Zaqueu, um pouquinho antes, Jesus já está fazendo a sua última caminhada, né? É o último lugar que Jesus ele tá indo da Galiléia para Jerusalém, né? E dali já vai partir para ser crucificado, né? Então é a última caminhada que Jesus faz. E quando ele entra em Jericó, ele já entra curando aquele cego, o Bartimeu, que também é muito conhecido. Um dia a gente tinha que falar sobre ele, mas ele não tinha casa, então vai ser a rua que vai ser lá. Boa. Né? E imagina, Jesus, que já estava muito conhecido pelas coisas que ele estava fazendo, passando por ali, já curando o cego, e aquela multidão de gente que já estava na cidade, e além das que estavam seguindo ele, imagina a aglomeração, né? E Zaqueu sabe que Jesus está vindo, que vinha um monte de gente na frente contando. Então, aquela coisa só ia aumentando, igual bola de neve. E Zaqueu era baixinho, né? Aquele cara que no Rock in Rio só vai ver a nuca, não vai ver o telão, não vai ver nada. Ele já era baixinho, mas ele tinha uma característica, ele era um publicano. E ele era o chefe dos publicanos. Quem era o publicano? O publicano era aquele cara que tinha ganhado o direito de Roma, ele tinha ganhado no leilão o direito de cobrar impostos das pessoas. E uma concessão, né? É uma concessão. Eles participavam de um leilão e aí Zaqueu ganhou. Ele tinha que pagar 5 anos adiantados para Roma, mas ele podia cobrar quanto ele quisesse das pessoas. Então, eram as pessoas muito mal vistas, né? Os cobradores. Porque estavam angariando ali um lucro ferrenho em cima das pessoas. E como judeu, ele era visto como traidor do povo dele. Imagina. A aglomeração ainda nessa cidade ainda estava mais alta porque estava perto da Páscoa também. Imagina a quantidade de gente e a quantidade de impostos que ele estava recolhendo. Então ele era visto como um traidor. E como traidor, ninguém queria ter relacionamento com ele. Era um cara que tinha muito dinheiro, porque para ele participar daquele leilão e ganhar, ele já tinha muito dinheiro antes de ser publicano, e não tinha amigos nenhum, né? Imagina, você ter muito dinheiro e não ter o que fazer com esse dinheiro. Tem um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que ele fala que a nossa vida funciona como se fosse um pêndulo. A gente sofre, a gente fica no pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Sofrimento, tédio. A gente sofre para ter alguma coisa que a gente quer muito. No caso de Zaqueu, ele queria mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Quando consegue, se entedia com aquilo e arranja um outro sofrimento, uma outra coisa para querer muito. E quando a gente está indo de uma ponta para outra nesse pêndulo, é justamente a hora que a gente está propenso à mudança. E no coração de Zaqueu já estava propenso a essa mudança, né? Eu fico imaginando quando ele sobe naquela árvore, que ele vai correndo para subir, né? O cara gordinho e baixinho correndo. E careca também. Baixinho e gordinho. Aquele carinha pequenininho correndo naquela ânsia de pelo menos ver Jesus. A gente sabe, ele sabia que Jesus tinha falado, tinha no meio dele outro publicano, que era o Mateus. A gente até já estudou sobre ele aqui. Uhum. Então ele correu para aquela árvore, subiu. Quando Jesus fala, Zaqueu, ó, desce daí que eu vou papar na tua casa. Cara, deve ter até escorregado, né? Caraca, JC tá me chamando. Ele deve ter escorregado dali, cara. Né? E o momento da mudança dele, eu fico imaginando ele vendo ali Jesus falando, né? E aquela galera toda dentro da casa dele, que ele nunca tinha recebido ninguém, mesmo o pessoal falando mal pra caramba dele ali, o pessoal estava pensando besteira, tanto que vocês vão falar daqui a pouco, né? Mesmo aquela galera estando toda ali, não era muito a favor dele, ele devia estar ali bobão olhando Jesus falar, né? Aí quando ele sente aquela transformação dentro dele, e isso é uma característica em todos os que Jesus passa, né? Todas as casas que Jesus passou,
a pessoa sente aquela transformação vindo de dentro. Jesus desperta isso. Quando desperta nele, ele fala, ó, se eu fiz mal a alguém, eu devolvo tudo, devolvo em quádruplo se eu fiz alguma cobrança errada, eu devolvo tudo. E aí, na bibliografia que a gente pegou para estudar, a gente vê que ele, depois desse episódio, ele continua ajudando o cego Bartimeu, né? Ele socorre Bartimeu em vários momentos, ele continua ajudando outras pessoas, porque ele tinha dinheiro para gastar. Agora ele tinha até um objetivo, né? Imagina, tu agora tem um objetivo, né? Deve ser muito bom você poder gastar. Porque isso acontece com muita gente rica, inclusive na atualidade, né? A gente percebe as pessoas utilizando dinheiro e a gente vê os noticiários, né? As pessoas compram, por exemplo, privada de ouro, faz festa para o cachorro, né? Festa de aniversário de luxo para cachorro. Não tem mais com o que gastar o dinheiro, né? Porque não encontra um objetivo. Encontra tanto tédio que precisa gastar esse dinheiro com alguma coisa que chame atenção. Uhum. O interessante é que o Pablo estava falando que ele não tinha muitos amigos, e no livro que a gente leu, ele fala do luxo da casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem de muito bom gosto, né? Ele enchia a casa com muitas artes, então ele tentava ocupar esse vazio com grande pintura, com grandes coisas, e eu achava interessante quando eu via filmes americanos assim, que na hora do parabéns era a mãe, o pai, o aniversariante ou um irmão, sabe? Eu achava aquilo muito triste, porque, como vocês sabem, minha família é muito numerosa, então todos os aniversários aqui, por mais que fosse um bolinho, é muita gente. Então aí eu acho que Zaqueu devia ter essa sensação, sabe? Porque quando ele ficava com seus filhos em casa assim, naquela tristeza, ele sonhava de um dia, quando ele juntasse muito dinheiro, ele ia sair dali e começar uma vida nova, né? Exatamente. Uma vida onde ele fosse melhor aceito. Camila, o Pablo fala que Bartimeu não tinha casa, né? Teria que ser a rua de onde Bartimeu foi curado. Mas aqui eu tinha uma casa muito bonita, e ele convidou, Jesus se convidou para estar naquela casa. Me fala um pouco do que aconteceu nessas duas casas que a gente fala, né? A casa física e a casa mental. O que aconteceu aí nesse processo? Acho que o Pablo ressaltou muito bem a característica de Zaqueu, né? A gente já falou de Mateus. Se a gente já achava que a casa de Mateus era luxuosa, é porque a gente ainda não tinha chegado em Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos, então a casa dele deveria ser, comparada com hoje, uma mansão, né? Se a gente pudesse ter essa oportunidade de conhecer a casa de Zaqueu, deveria ser uma casa, como você disse, né? Cheia de obras de arte, tapeçarias, a comida deveria ser do bom e do melhor. E o Pablo falando, eu fiquei visualizando a cena, né? Ele já era um homem odiado, era um homem que era muito criticado pela sua profissão e por ser rico também, né? No meio de tantos pobres ali. Mas Zaqueu sempre teve essa característica de tentar ajudar os outros. Isso sempre foi algo que pelo menos nas bibliografias que a gente, né, teve acesso sobre Zaqueu, essa característica de tentar ajudar era algo que já existia nele, né? Ele era um homem que era prestigiado, ele era um homem que, além de rico, ele era um homem enérgico, né? Porque comandar os publicanos naquele contexto realmente precisava ter um certo pulso para controlar não só a entrada dos recursos, como também evitar problemas com aquelas pessoas ali no entorno. E sempre que a gente fala dessas transformações, a gente, quando a gente lê a passagem, né, fica uma coisa que assim, ele subiu na árvore e de repente, Jesus chamou, né? Eu acho que é importante a gente destacar que antes desse processo, né, todos esses personagens, eles estão passando por processos de reflexão sobre as suas vidas, né? E Zaqueu não era diferente, né? Como vocês já bem ressaltaram, ele já estava nesse processo de tentar encontrar um outro caminho para a vida dele. Ele queria, se no início, né, da vida dele, ele já era provavelmente um homem rico, para poder ser publicano e já possuía dinheiro. Então, provavelmente, a mentalidade de criação dele foi para cada vez mais adquirir riquezas, status, poder. E quando ele conquistou o topo daquilo, ele já viu que aquilo não era mais o que ele precisava, né? E então, nesse processo de reflexão que ele já estava desenvolvendo, tinha grande inquietação, ele estava
pensando em abandonar tudo, seguir uma vida nova. Ele só não sabia para onde, como começar, né? E aí ele ouve que Jesus vai passar por ali. E na hora que ele vai em direção a essa árvore, eu acho que acontece o mesmo que todos os outros personagens, né? Principalmente os ricos. Se esquece da sua posição social, esquece de que tem dinheiro, esquece que tem status. Ele simplesmente corre e sobe na árvore, né? O sicômoro ou a figueira, né? Que é uma árvore alta. Então, assim, ele esqueceu que ele era o publicano. Ele simplesmente foi atrás daquele que todo mundo falava que era um grande profeta, né? E aí a gente fica tentando trazer essa comparação do que é essa alegoria do subir, né? A gente já comentou em outras vezes a importância que a gente precisa ter, que o nosso pensamento precisa se elevar para a gente encontrar com Jesus, né? E foi isso que Zaqueu fez. Ele elevou o pensamento, ele realmente acreditou que naquele momento ele ia encontrar a salvação, né? E quando ele sobe, ele entra na mesma faixa mental, né, de Jesus ali, consegue conectar e Jesus enxerga, mesmo no meio daquela multidão. Porque eu fico imaginando que naquela figueira não devia ter só Zaqueu, né? Sendo uma árvore grande, devia ter um monte de gente que teve a mesma ideia. Mas por que Jesus escolhe justamente ele, né? Essa conexão de pensamentos é muito importante para que Jesus consiga chegar no coração das pessoas. E aí Jesus fala, a pressa te desce, né? Você já conheceu, já sabe que é a prioridade, mas agora a gente precisa voltar para a gente trabalhar isso e conseguir colocar em prática esse seu sentimento. E, de alguma forma, abandonar esse sentimento de convenção humana, de conquistar poder, de conquistar cada vez mais status. E se a gente observar na passagem, Zaqueu em nenhum momento ele reluta. Na hora que ele desce da árvore, ele está tão alegre, ele está tão feliz que Jesus enxergou ele, que ele simplesmente promove a sua transformação quase que instantaneamente, né? Ele já fala que vai doar os bens, que vai devolver 4 vezes, e o interessante é que ele leva Jesus para a casa dele, provavelmente serviu o melhor de tudo que tinha, né, para oferecer, e ele está tão feliz que ele vai compartilhar isso com os filhos e com os servos. E aí no livro A Boa Nova, no capítulo 23, Humberto de Campos vai colocar que ele é o servo bom, porque durante a conversa, né, nesse almoço, nessa confraternização com Jesus, ele comenta com Jesus que ele está sempre disponível, inclusive, para os servos dele, né? E aí ele coloca a importância do servir, né? Não só porque ele é o chefe, mas porque é melhor ser servido também, mas é legal servir. E ele mostra isso para os filhos dele, porque ele apresenta os filhos a Jesus, né? Então deve ter sido um momento ali que ele quis realmente mostrar para os filhos dele que ia acontecer uma diferença na vida deles. E aí a gente lembra, né? Apesar dos discípulos andarem com Jesus, já terem vivenciado inúmeras histórias com eles também relutaram um pouco em aceitar que Jesus estava almoçando na casa de um publicano, né? Mesmo tendo um publicano entre eles. E dois dos discípulos, Filipe e Simão, eles ficaram muito chateados e foram perguntar para Jesus, né? Poxa, por que a gente veio justamente aqui? E Jesus vai falar sobre o uso das riquezas, né? De que Zaqueu, naquele momento, estava conseguindo usar de uma maneira mais efetiva os seus bens materiais. E assim, a gente não tem muita noção do que acontece com Zaqueu depois desse processo, né? Depois dessa tarde, dessa confraternização com Jesus. A gente tem notícia de que ele realmente cumpriu o que ele prometeu. Ele doou metade dos seus bens, devolveu 4 vezes todo mundo que ele tinha prejudicado, ficou basicamente com o necessário para que ele pudesse ter uma boa vida e continuar ajudando aqueles outros, né? Teve a sua fase de entrega, mas teve a fase também de continuação de propagação dessa mensagem. E aí, como eu disse, a gente não tem muita informação, né? Existem várias hipóteses do que aconteceu com Zaqueu, mas a gente tem certeza de que está em um dos livros aqui que a gente leu, principalmente da Amélia Rodrigues, de que ele abriu uma igreja na Cesareia, né? Então ele foi o bispo ali de Cesareia e conseguiu levar a mensagem do Cristo para os corações que chegavam ali. Então, de certa forma, aqui é o exemplo de que a gente pode vencer, sim, aquela famosa, né, que a gente tem que se desprender dos bens terrenos, né, que a gente tenha os recursos, mas saiba utilizá-los, porque Deus dá para que a gente saiba fazer o melhor uso deles, né? Não, Deus empresta tudo, né, inclusive o nosso corpo físico. E Zaqueu é esse exemplo de personagem que, além da alegria, teve a dedicação total à mensagem do Cristo em tão pouco tempo. E é emocionante, como sempre. Muito.
É muito interessante que ele aproveita a oportunidade de verdade. Nesse livro aí da Amélia Rodrigues, vai falando que quando Jesus está falando com ele na árvore, aquilo dali, ele está tão em êxtase que ele demora para perceber que é com ele que Jesus está falando, sabe? Ele desce e ele ainda fica meio assim, a cabeça dele está fervilhando. Porque dentro dele, quando a gente fala do outro publicano, o outro publicano ficou sonhando com Jesus, sabe? Quando ele veio em Jesus, eu fiquei imaginando esse encantamento. E Zaqueu, quando a gente fala de Bartimeu, o Pablo falou, ele continuou ajudando o cego Bartimeu. Na verdade, quando chega nesse momento, Bartimeu já tinha sido curado, ele continua ajudando Bartimeu, mas Bartimeu levou essa boa nova, que Jesus curou ele. Então, a esperança dentro do coração dele só vai aumentando. E quando ele ouve falar de Jesus, você fala que ele corre, ele, como era um homem de muitas posses, tinha uma pose, aquilo dali, naquele momento, some. Qualquer tipo de arrogância. Então, ele se despe de todos os valores do mundo para se elevar na sua humildade, para ser visto por Jesus, que na verdade ele nem achava que ia ser visto por Jesus, mas só de ver aquela figura, aquilo dali já ia mudar a vida dele, porque ele precisava ver aquela figura que falava ao coração de todas as pessoas. Isso que eu acho muito interessante. Então, a transformação dele, como você disse, veio acontecendo durante todo o processo. Quando chega a culminância, ele aproveita a oportunidade. Ele tem uma transformação, eu posso dizer assim, tão grande quanto a de Lázaro, quando Jesus chama Lázaro, como a gente falou no último estudo, e Lázaro, eis-me aqui, e ele também, sente assim, porque Lázaro muda bastante, né? PH, tem uma parábola do moço rico, né, que ele vai perguntando para Jesus o que ele precisa fazer para alcançar o reino dos céus. Aí ele já fazia tudo certo, tudo. Não obedecia o pai e a mãe, não maldizia ninguém, seguia tudo. Aí Jesus fala para ele abandonar todas as riquezas e segui-lo. E ele não consegue. Aí está faltando, ainda tem muito apreço às riquezas desse mundo, né? Aí surgiu a avareza. Então, ele não tinha seguido tudo. Parábolas, para começar com você. Quais outras parábolas que a gente poderia usar aí para exemplificar essa mudança do Zaqueu? Então, eu fiquei refletindo bastante sobre quais parábolas a gente poderia associar a Zaqueu. E existem aquelas que são mais comuns, né? Por exemplo, a que você citou, logo depois que esse jovem, né, ele sai meio desamparado por ter que abandonar as suas riquezas e ele decide não fazer isso, Jesus fala, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente poderia associar a Zaqueu justamente porque a transformação de Zaqueu foi tão grande que ele foi capaz de se despreender dos seus bens materiais, coisa que é muito difícil. Se a gente parar para analisar, né, a gente fica pensando, se eu fosse rico, eu ia ajudar tanta gente. Será mesmo? Analisando do jeito que a gente será que a gente iria auxiliar o próximo mesmo? Então, por isso que Jesus faz essa colocação e por isso que a transformação de Zaqueu é tão, vamos dizer assim, maravilhosa, né? Chama tanta atenção da gente. Mas existe uma parábola que Jesus conta logo depois do momento em que ele se encontra com Zaqueu. E aí ele vai contar a parábola das 10 minas, né? Mina, naquela época, era uma quantia em dinheiro que significava, né, alguma coisa relacionada à prata. Se não me engano, eram 3 meses de salário. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando de pessoas que vão receber muito dinheiro. E aí ele conta, né, de um grande nobre que vai assumir o trono como rei em um reino distante. E aí, quando ele chega a esse reino distante, né, os súditos dele, desse senhor, né, não concordam com ele, o desprezam. Então a gente vê que Jesus está falando sobre si próprio, né? Se colocando na figura do rei como aquele que vai assumir um reino, mas não no sentido material. Ele está usando metáforas. Mas ele acaba assumindo o seu mandato como rei, não é? E passa a chamar servos que vão receber uma determinada quantia, né, que são as minas, para poder fazer algo com elas, para poder multiplicá-las. Então é muito comum relacionar com a parábola dos talentos também. E aí o que acontece? O primeiro servo, quando ele é chamado de volta para dar conta do que ele fez com as minas que recebeu,
ele havia multiplicado as minas. O segundo servo, a mesma coisa. E o último, não. Ele havia recebido apenas uma única mina e ele havia guardado a mina em um pano, não é? Com medo, já que o rei seria um homem severo, né? Um homem austero. Por isso, ele resolveu guardar, ao invés de tentar fazer algo com aquela riqueza, não é? E aí o Senhor responde, eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho onde não semeei. Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E aí toma dele a única mina e dá àquele primeiro servo que recebeu 10 minas. E aí os outros ainda perguntam, Senhor, mas ele já tem 10. E aí o Senhor responde, né? A quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Parece algo muito injusto, mas na verdade Jesus está trazendo uma metáfora para a gente entender que nós temos grandes potenciais dentro de nós. E esses potenciais eles precisam ser explorados. Zaqueu ele já fazia alguns benefícios aqui e ali, não é, para as pessoas mais pobres, sem chamar atenção. Ele não tinha a intenção de chamar atenção para si próprio. Mas ele já tinha dentro do seu íntimo, não é, algumas potencialidades. Ele só precisava de um empurrãozinho. Ele é aquele tipo de pessoa que se entregou ao mal, né? Na verdade se entregou à inércia, guardou a sua mina sem fazer o bem ao próximo. Então, era uma pessoa que só precisava de um despertar, não é? De um empurrãozinho. E aí o que acontece? Jesus percebe isso. Jesus consegue desnudar a alma de Zaqueu, não é? E perceber o potencial grandioso que havia dentro dele. Por isso que Zaqueu fica tão feliz quando Jesus se convida para ir à casa dele. Porque imagine, você sedento de afeto, sedento de amizade, não é? Sedento de um pouco de luz, de fraternidade, você não tem isso, porque você é odiado pelo seu próprio povo. E de repente a figura mais importante que já passou por Jericó, né? E na verdade que já passou pela terra, resolve entrar em sua casa. Então é maravilhoso. E aí ele fica pensando, né? Nas bibliografias que a gente leu, ele fica pensando, o que eu vou dar para Jesus de presente? O que eu vou fazer para que a minha casa fique arrumada para Jesus? Porque nada é digno dele. E ele ainda pensa o seguinte, isso vai trazer complicações para Jesus, porque eu sou odiado pelos fariseus, né? Então isso pode trazer complicações para Jesus. Só há uma coisa que eu posso dar de presente para Jesus, né? E aí ele se despoja dos bens dele, prometendo que iria auxiliar as pessoas a quem ele magoou de alguma forma, ou a quem ele usurpou riquezas. E ele faz isso. No livro Ressurreição e Vida, da Ivone, a gente vai encontrar um diálogo de Tolstói com ele, com o próprio Zaqueu. Ele vai contando o que é que ele fez, né? Depois de fazer essa doação, depois da partida de Jesus para a pátria espiritual, ele procura Jesus, ele procura vamos dizer assim, se misturar aos outros discípulos de Jesus para participar da Boa Nova. Mas os discípulos de Jesus, assim como as pessoas já haviam feito com Zaqueu antes, ignoram Zaqueu, deixam Zaqueu de lado. Mesmo com o talento que ele tem, imaginem, era um grande comerciante, uma pessoa com muita lábia, uma pessoa com pulso firme, uma pessoa que comandava um grupo, não é, uma pessoa com grande inteligência. E isso estava sendo desperdiçado. E aí ele vai encontrar com outro deserdado, né, com outra pessoa que também foi desprezada, por motivos óbvios, que era Paulo, né, vai encontrar com Paulo, e é Paulo de Tarso que dá a ele a oportunidade. Paulo ainda explica para ele que não é necessário riqueza, né, que qualquer de nós, por mais pobre que seja, pode favorecer o próximo, dando pão, agasalho, conselho, advertência solidária, assistência moral, perdão das ofensas, e aí ele vai citando várias coisas. E a partir disso é que Zaqueu começa realmente o seu trabalho no apostolado de Jesus, porque ele não fica com riquezas. A pequena parte que sobrou, ele deixa para sua família ficar
bem, né, vamos dizer assim, financeiramente, e ele parte, né, em busca de Jesus. E ele vai encontrar Jesus nessa assistência aos necessitados. Que lindo. Caramba, eu estava aqui pensando, PH, todos esses personagens que você falou, eles tiveram uma transformação muito grande, né? E eles têm uma coisa em comum aí, os três, além da transformação, eles tinham uma fé muito grande. Uma fé assim que a gente pode dizer que era uma fé inabalável. Mas com o passar do tempo, a gente vai compreender que uma fé inabalável é a fé raciocinada. A gente, com um grande auxílio da doutrina espírita, né, com todo o Pentateuco, a gente consegue entender o que acontece na nossa vida, os porquês disso tudo, né? O porquê da riqueza, o porquê de um ser miserável. Eu vou falar um pouquinho de Bartimeu, que a cura de Bartimeu ela é muito emblemática, porque tanto ele quanto Zaqueu teve que subir em cima de uma árvore. Bartimeu era um cego que estava sentado na beira da estrada. E quando ele ouve aquele burburinho, ele pergunta quem é. Dizem que é o Messias. Então, ele grita. Então, o primeiro passo é de Bartimeu também. Como Zaqueu subiu em cima da árvore, Bartimeu grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as outras pessoas falam para ele se aquietar, e ele continua gritando: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus para e pergunta quem é, e pedem para levar o cego até ele. Fazendo uma associação com a nossa vida, às vezes, essas pessoas que tentaram pedir para Bartimeu ficar quieto são os nossos medos, a nossa dificuldade de enxergar os nossos defeitos, né? A nossa falta de algumas virtudes. E Jesus pede que algumas pessoas levem o cego até ele. E às vezes a gente precisa também dessas pessoas que nos cercam, que estão à nossa volta, para nos levar ao caminho de Jesus. Toda vez que a gente escuta uma música ou assiste uma palestra, essas pessoas estão sendo as pessoas que conduziram os cegos que somos nós. E quando ele chega de frente para Jesus, Jesus pergunta para eles: o que queres que eu faça? Aí que está a grande lição de Bartimeu, porque ele tem o discernimento para escolher, ele pede para ver, mas não só ver com os olhos do corpo, ver com os olhos da alma. Ele começa a ser assertivo, ele continua seguindo Jesus. Ele faz diferente de outras pessoas que tiveram a cura e seguiram outros caminhos, que a gente viu em outros estudos. Então, que a gente possa ter o mesmo discernimento de Bartimeu, a mesma coragem de Zaqueu para subir numa árvore e se transformar. A gente ter a certeza para a gente se olhar e conseguir enxergar nossos defeitos e acertar o nosso caminho. A doutrina vai mostrar, né, para a gente... Oi? Pode falar. Não, é engraçado, porque você falou, me veio agora a questão de que Bartimeu gostaria de enxergar, né? E depois toda a sua fé nisso. Zaqueu, de certa forma, também precisava enxergar algo além, só que no sentido metafórico. E aí subir a árvore, de novo, tem a metáfora, né, de você ter uma visão mais além, né? E isso é interessante também. Um pouco antes da gente começar, eu estava ouvindo a música de Tim e Vanessa, Zaqueu, né? E aí tem uma parte que eles falam: retirar a escama véu, né? Era esse véu que Jesus tira dos olhos de Zaqueu. É incrível, muito boa associação. E na música que eu comecei o estudo, né, Você Brilhar, um outro pedaço dela fala assim, ó: sabemos o que queremos, né? Sabemos o que podemos, sabemos ainda o que merecemos. Difícil será resgatar a nós mesmos. Mas a gente sempre tem o sol, que é Jesus. A gente tem a doutrina para nos guiar. Porque a doutrina espírita, ela não deixa a gente colocar a culpa dos nossos problemas em ninguém. Porque o segredo de tudo está dentro da gente. O reino de Deus vai brotar dentro da gente. A gente que tem que tirar todos esses véus, né? Tirar toda essa carga negativa que a gente tenha, todo esse peso, e enfrentar nossos medos. Ontem eu estava pensando sobre todos esses estudos, esses ensinamentos, e gostaria mesmo que nesse momento que a gente está passando, que a gente tenha essa coragem desses dois para enfrentar os problemas e que a gente possa continuar tendo os cuidados. Vou pedir para todo mundo que puder se inscrever no canal, compartilhar com um amiguinho, falar que se gostou, né? Podem dar esse retorno para a gente também, algo que a gente possa melhorar.
os estudos serem mais bacanas. Essa foi uma casa de muitos aprendizados e que deu muita coragem para a gente continuar. Então, meus amigos, foi um prazer estar com vocês mais uma noite. Até semana que vem, que voltaremos com uma outra casa. E até semana que vem. Tchauzinho, valeu, gente. Até semana que vem. Obrigada pela companhia. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem avança em meu nome, ali estarei.